queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração.
Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi no teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi no teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi no teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi no teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi no teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante,
geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. A utilização de catadores e a inclusão deles em programas de quadros. Chegar aqui, peraí.
Não está marcando, não. Fecharam com 19, que 17. Não, estamos 17, não é 17. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 119. Bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19 de julho de 2011. Requerimento 121/2011, de autoria do vereador Douglas Matos e outros. Indicações 215 e 216/2011, de autoria do vereador Luiz Inácio. Moção 010/2011, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Projetos de lei PL 059, 060 e 061/2011, de autoria do vereador Itamar da Silva. Projeto de decreto legislativo número PDL 077/2011, de autoria do vereador Douglas Matos. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre desta noite, conforme solicitação feita pela vereadora Tatiana Teixeira, o professor Mário Ricardo Guadagnin, João Batista Delfino e Neuza Mafra, da Unesco, que discorrerão acerca do terceiro fórum do lixo e cidadania de Criciúma e inclusão dos catadores de lixo da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Dando continuidade, passo a palavra agora aos nossos convidados que farão a sua explanação. Vocês terão 30 minutos. Boa noite a todos. Obrigado, senhores, por estarem presentes. Obrigado, vereadores e vereadora Tati Teixeira. Nós vamos fazer uso da tribuna livre para fazer um pouco da exposição do que é o Fórum Municipal Lixo e Cidadania. Esse fórum foi constituído em agosto de 2009 por uma série de entidades que fazem parte da sociedade criciumense. A gente sabe que hoje a pauta é bastante importante, por isso essa plateia toda presente, até mesmo que está se discutindo novos rumos para a Câmara de Vereadores, falando em números, né? Mas falando em números, a gente pode falar que o número de catadores de Criciúma é da ordem de aproximadamente 180 a 200 famílias que sobrevivem no espaço urbano, buscando com dignidade a sua sobrevivência. É importante que os vereadores gravem esse número, 180 a 200 famílias, para pensar nos números que a gente vai discutir na continuidade dessa sessão. O Fórum Municipal, ele tem essa intenção de agregar todos os interessados
da sociedade atuantes e responsáveis pela gestão de resíduos sólidos no município, ou seja, gestão do lixo. Tem um caráter permanente de discussão, proposição, articulação, apoio técnico, capacitação e sensibilização da adequada gestão e manejo de resíduos sólidos em Criciúma, especificamente. E ele é composto por pessoas, entidades governamentais e não governamentais e representação socioambiental envolvidas direto ou indiretamente na gestão do lixo em Criciúma. Consta no seu artigo 4º do regimento interno do Fórum que a finalidade principal é colaborar com o poder público, organizações ambientais e outras instâncias atuantes na elaboração e implantação da política municipal de resíduos sólidos, bem como a articulação de apoio necessário à sua adequada gestão e manejo. Promover a interlocução entre poderes públicos e sociedade civil organizada, instituições públicas e privadas, em assuntos que dizem respeito a questões socioeconômicas e ambientais envolvendo resíduos sólidos, opinar e colaborar na formulação e aperfeiçoamento da política municipal de resíduos sólidos, bem como deliberações do poder público para o setor. Várias leis já foram emanadas nessa casa que dizem respeito a algumas questões específicas ligadas à temática resíduos sólidos e ainda há algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Talvez a mais iminente, a mais importante, que tenha que ser debatida também por essa casa, é o que diz respeito ao Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e uma política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Hoje, Criciúma tem leis específicas para alguns resíduos em particular, como, por exemplo, para lâmpadas fluorescentes ou para embalagens pós-consumo que podem gerar resíduos perigosos, e ainda há algumas ausências ou lacunas, por exemplo, do que se fala sobre resíduos de demolição e construção civil. Mas, fora essas lacunas, então, a nossa ação enquanto Fórum Municipal, ela visa incentivar o comprometimento da sociedade na discussão e elaboração desse desenvolvimento dessa política pública. Discutir melhorias e adequações, como o acondicionamento, a questão das lixeiras, os contenedores, o tratamento, a coleta, o destino final do lixo no município. Falando em coleta, transporte e destino final, gostaria de chamar a atenção dos vereadores que me parece importante fazer uma observação se todas as cláusulas do último contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos em Criciúma estão sendo cumpridos pela empresa contratada. Porque foi assinado esse contrato em 29 de julho de 2010, onde estabelecia uma série de ações. Talvez seja importante que os vereadores façam uma leitura breve, e aconselho que se faça também junto com a própria Fundação de Meio Ambiente do município, para verificar quais são as cláusulas que estão sendo cumpridas e quais são as que não estão sendo cumpridas, e que se faça valer o que está no contrato de prestação de serviço, principalmente cobrando multas contratuais no caso de não estarem sendo executadas as ações necessárias. Nós temos uma importante necessidade de fazer um convite especial aos vereadores. O Fórum Municipal, ele realizou já 2 encontros em 2010 e 2009, então no primeiro e no segundo fórum, e nós viemos aqui também fazer um convite para que os vereadores também façam parte do Fórum Municipal, que eles se interajam, conheçam um pouco da trajetória dos movimentos sociais e das organizações de catadores existentes em Criciúma, tanto da CRICA, Associação Criciumense de Catadores, representada aqui pelo João, quanto da CETEMAR, com os seus associados. É importante reconhecer o papel, e já foi feito por essa casa em determinado momento na sua legislatura, quando criou um programa chamado Carrinheiro Cidadão, isso lá nos idos anos de 2003, 2004. Mas, infelizmente, isso também tem sido uma necessidade importante de chamar a atenção, que mais do que legislar, a gente precisa de logística, de estruturas operacionais e de condições para que o que está posto em lei no município se execute. Ao citar o exemplo do Programa Municipal de Coleta de Lâmpadas Fluorescentes, por lei municipal de 1999,
Até hoje nós não temos. Essas são as instituições que fazem parte do que a gente chama de núcleo mobilizador local. Então, a Caritas Diocesana, representada aqui pela Neuza Mafra, a Unesc, a FANCRI, a FASC, Programa de Extensão Coleta Seletiva Solidário da Unesc, o Sistema Municipal de Educação, Banco do Brasil, a CETEMAR, a CRICA, o CRAS, Tereza Cristina, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, são algumas instituições, a ONG Nossa Rua e o Movimento Pastoral do Rio Maina. Esse grupo se reúne periodicamente, todas as primeiras quartas-feiras de cada mês. A próxima reunião vai ser no dia 4 de agosto, então não coincide com as sessões da Câmara. Eu acho que é perfeitamente possível que os vereadores ou algum assessor participe desse encontro. A próxima reunião, se não estou enganado, vai ser na agência Banco do Brasil Centro, né? E todos vocês estão convidados a participar. O objetivo, então, é identificar essa problemática relativa a resíduos, promover um processo de busca de soluções para implantação e monitoramento. Por que a gente tem essa preocupação? Historicamente, Criciúma já teve vários momentos em que houve iniciativas de implantação de coleta seletiva e elas foram colocadas como uma política de governo e não como política pública. E a gente chama atenção para que talvez, nesse momento, com todo esse engajamento dessas instituições que fazem parte do fórum, e também da preocupação dos vereadores, que nós consigamos efetivamente começar a implementar no município de Criciúma políticas públicas que tenham continuidade, que elas comecem, que se expandam programas de coleta seletiva, o que vai de encontro ao que está previsto na Lei 12.305, aprovada em 2 de agosto do ano passado, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu me recordo que em abril do ano passado, já estive nessa casa também trazendo aos vereadores, e nós deixamos com cada um de vocês uma cópia de um projeto, ou do que seria um plano de gerenciamento e uma política de implementação de gestão de resíduos para o município. Nós deixamos uma cópia com cada um de vocês, se não estou enganado, em abril do ano passado. Então, a nossa proposta é, basicamente, enquanto núcleo mobilizador, provocar interesse na gestão sustentável de resíduos, identificar problemas e ações, programas e projetos, identificar as diversas instituições que possam estar envolvidas na identificação de soluções para os problemas encontrados, buscar o comprometimento do corpo técnico, das lideranças das instituições identificadas e idealização de uma estratégia de ação para o alcance das metas. Nós temos tido, hora com mais participação, hora com menos participação. A gente tem que chamar bastante atenção do papel importante desempenhado pelo sistema social, especificamente pelo CRAS Tereza Cristina, na pessoa da coordenadora do CRAS, a Rose Sandrini, que tem sempre puxado frente e dado guarida nesse momento inicial da ACRICA, Associação Criciumense de Catadores. Além deles, é claro, a gente não pode deixar de lado as discussões, os encaminhamentos que a gente tem feito e dialogado, e tem sido dessa forma que a gente busca avanços no sistema de coleta seletiva na cidade, o papel importante também da Fundação de Meio Ambiente, em que pese as constantes alterações dos seus gestores. Esperamos que agora ele permaneça por um bom tempo e consiga implementar a política pública. Bom, nossa metodologia se baseia em reuniões mensais itinerantes, privilegia espaço público das instituições que aderem ao movimento, tornando mais próximos, então, esses espaços do trabalho dos catadores. Cada reunião tem uma pauta e uma ata compartilhada via e-mail entre todos os simpatizantes que podem participar dos debates e ações solidárias. A realização também de um evento anual, com abrangência municipal e regional, e com mobilização de catadores e sociedade civil. No dia 20 de novembro desse ano, estaremos realizando o 3º Fórum Municipal Ampliado, que esperamos contar com a presença também dos vereadores nesse encontro anual. O primeiro encontro foi realizado no Teatro Rogacionista, no bairro Pinheirinho, no dia 21 de novembro de 2009. Tinha esse lema: catadores e catadoras, quem somos e o que queremos. Era um Fórum Municipal Lixo e Cidadania, com discussão de inclusão social. Depois nós tivemos
então, o lançamento oficial aí do Fórum Municipal, com essas instituições e entidades envolvidas na promoção. Realizamos o segundo Fórum Municipal no auditório Rui Hilson, na Unesc, com essa temática, gestão de resíduos sólidos alternativa à exclusão social, coleta seletiva com catadores e catadoras do lixo à sobrevivência. Essas são algumas fotos das reuniões. E eu gostaria de chamar a atenção, então, de todos os vereadores, da necessidade, e o Fórum auxilia a gestão municipal nesse sentido, de cumprimento dessa nova lei, que entrou em vigor, então, desde o ano passado. E um dos problemas maiores que os gestores públicos têm que estar preocupados, e por isso que a gente chama a atenção dos vereadores, é que a necessidade de uma política municipal de gerenciamento de resíduos é importante e deve ser elaborada num prazo curto de tempo, porque todos os municípios brasileiros têm até 2014 para implantar programas de coleta seletiva. Na questão de deposição de resíduos em aterro, que hoje é o que acontece em Criciúma, os aterros sanitários existentes no país, eles só vão poder receber rejeito. Então, nem a fração compostável, que corresponde a aproximadamente 50% do volume de lixo da cidade, poderá ir para aterros. Deverá ter usinas de compostagem também. Recordando aquele projeto que nós tínhamos encaminhado, naquela época já colocávamos a necessidade do município ter pelo menos 2 unidades de separação e triagem e 1 unidade de tratamento da fração orgânica ou do resíduo compostável. Mas eu vou me utilizar de um vídeo que foi feito pelo curso de jornalismo da SATIC e, através do vídeo, chamar a atenção dos vereadores de algo extremamente importante e necessário, que é a questão de estrutura e logística para poder a ACRICA, Associação Criciumense de Catadores, operacionalizar e fazer a implementação e ser um braço auxiliar na coleta seletiva na cidade. Que efetivamente quem pratica o exercício da segregação de resíduos e trabalha com valoração do que é reciclável em Criciúma são os catadores. Então, vou pedir licença a vocês, já vou rodar um vídeo. Quanto tempo eu tenho? Nas primeiras horas da manhã, Aderbal Alves já está na rua para mais um dia de trabalho. Nem o frio espanta o ânimo e o bom humor do senhor de 64 anos. São longos 40 anos praticando a função. O trabalho é cansativo e requer inteira dedicação. Mas para ele é a garantia do sustento e da consciência de um mundo melhor, pelo menos mais limpo. É para isso que ele e todos os membros da Associação Criciumense de Catadores, a ACRICA, estão lutando. São mais de 3 anos de associação e uma busca constante para um galpão próprio. Pela luta, eu acho que tudo que nós fizemos, acho que vai ter um retorno. Porque daí o sonho está realizado. Daí eu já me realizei o sonho que eu queria. Não importa se eu vou tocar, ou se não sou eu, ou se vai ser eles, mas eu estou feliz. Maria de Lourdes, desde pequena, realiza a coleta de recicláveis. Nas mãos e no rosto, as marcas de anos de trabalho. Com todas as dificuldades, ela tem orgulho e satisfação do que faz. Eu sei prensar, eu sei a forma, eu sei tudo, né? Eu ainda tenho as pessoas que guardam por mim. Que eu vou lá, descarrego o carrinho, vou lá, porque eu tenho 2. Vou lá, encho um, deixo, vou lá, pego o outro. E assim vai, né? Quando tem para reciclagem para me pegar, eu vou.
Não tem hora, de manhã, à tarde, à noite. Para mim não tem hora. O preconceito é um dos maiores vilões dos catadores. São vários os relatos de exclusão e discriminação nas ruas. A assistente social Rose Sandrini explica que a população às vezes esquece que os catadores são os responsáveis por uma das mais nobres funções: cuidar do meio ambiente, retirando da natureza o lixo produzido. A catadora Cristiane Inácio já sofreu na pele o preconceito da sociedade. Eles acham que mulheres têm o direito de mulher é ficar em casa, cuidar de filho e não fazer mais nada. Que eu não acho justo. Mulher tem o mesmo direito que tantos homens. Até foi isso que um cara bateu no meu carrinho. Me deixou minha roda 1.8 e me xingou vários nomes aí que só Jesus. Mas deixa assim embaixo os nomes. E eu achei ruim, porque no fim eu passei por ruim. Tive que vir embora empurrando meu carrinho, que quase morri pela roda quebrada. E tive que arrumar, pagar um prejuízo que não foi meu, né? Tem pessoa que reconhece o serviço da gente, ajuda bastante, mas tem pessoa que ainda não. Todas as quartas-feiras, os membros da Acrica se reúnem no CRAS do bairro Tereza Cristina. Cada integrante guarda em sua casa o que coleta. E a gente dá essa assessoria, esse apoio, justamente para eles estar se organizando, para ver a importância do trabalho deles, né? Diante da sociedade que tem, e até porque Criciúma está caminhando para isso, está caminhando para a reciclagem, né? Para o lixo reciclado. E aqui não seria diferente. Muito se fala em preservação do meio ambiente, mas na hora de agir e recuperar a natureza, são pessoas como seu Aderbal e Dona Maria de Lourdes que fazem a diferença. Juntos, eles conseguem arrecadar por mês mais de 15 toneladas de material reciclado. Para o gestor em meio ambiente da Unesc, Mário Ricardo Guadanin, que dá apoio e ajuda na coordenação da Associação dos Coletores, além da ajuda financeira, os catadores têm um importante papel quanto ao processo de recuperação do meio ambiente. Dá para dizer que efetivamente, além de algumas pessoas que já fazem a separação e triagem na sua casa, ou nas suas residências, ou nas suas empresas, é também o catador o principal ator social que faz a coleta seletiva na cidade, que separa o material reciclável e que encaminha para a reciclagem depois. A utilização de catadores e a inclusão deles em programas de coleta seletiva está previsto na política de resíduos sólidos, que foi recentemente aprovada em agosto do ano passado, e que tem prazos para os municípios implementarem essa política de inclusão social e principalmente de valoração do lixo. Então, todos os municípios brasileiros vão ter que cumprir o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Cristiane, Dona Maria de Lourdes e seu Aderbal continuam seu trabalho, colocando em suas carroças o lixo que todos produzem, melhorando o presente, preservando o futuro. Bom, então, o que se quer é que nós consigamos sair desse círculo perverso em que o catador, nós consumidores consumimos os nossos embalagens e produtos, geramos resíduos, muitas vezes não separamos, não colocamos sequer separado o que é reciclável do não reciclável e colocamos na rua para o caminhão coletar sem se preocupar com os impactos ambientais que isso causa. No entanto, nós temos uma série de catadores hoje, alguns em processo inicial de organização, como a Cetemar e como a Acrica, e outros trabalhando totalmente autônomos, independentes, à mercê de atravessadores ou sucateiros, que determinam o preço de comercialização dos materiais recicláveis, e que depois transportam para a indústria. O que nós queremos é que esse cidadão ou essa cidadã, que nem sempre está visível para todos nós, comece a realmente ganhar seu espaço de dignidade, de cidadania, e que seja reconhecido como um ator social extremamente importante e necessário. Nós queremos, então, começar a trabalhar no sentido de dar condições operacionais para os catadores se organizem, tenham uma estrutura em um terreno próprio e construam um galpão de separação e triagem, no caso da Acrica, que o município consiga implantar e expandir a coleta seletiva no sistema porta a porta nas regiões periféricas e que melhore o sistema de coleta seletiva por contêineres na área central.
Nós queremos, então, fazer com que esse círculo, que hoje acontece dessa forma, tenha esse encaminhamento e que nós consigamos avançar no processo de inclusão social. Que tenham condições de agregar, e é importante saber hoje, no município, quantos são os catadores, aonde estão, o que eles catam, para quem eles vendem e a que preço vendem. E para, depois disso, pensar numa estrutura de trabalho organizado em associação ou cooperativa. E, só para recordar, nós temos então algumas leis, como essa que autoriza a coleta seletiva de acondicionamento de lâmpadas fluorescentes, de maio de 2002, ou como a que autoriza, regulamenta a profissão de agentes coletores, os antigos catadores de papel, e cria o programa Carrinheiro Cidadão, também de 2002, mas que, no entanto, tem essa situação. Também temos uma lei municipal que regula o transporte e a área de trânsito deles, impedindo o trânsito nessa área, no perímetro central da cidade. A gente sabe que todos os catadores, ou os carroceiros, como são chamados, têm que fazer o cadastro até o dia 31 de julho, porque tem esse perímetro na área central onde eles não podem transitar, e é justamente na área onde tem maior volume de material seletivo. E aí está a notícia que eles serão recadastrados. Nós temos uma lei que estabelece a obrigatoriedade das escolas municipais de ensino terem programa de coleta seletiva. Temos uma lei que obriga todos os edifícios e condomínios a separar o lixo em material reciclável e não reciclável, ou reciclável e orgânico. Há que se dizer que na parte central da cidade isso até é seguido. Na parte onde está sendo expandido e há um adensamento maior de condomínios agora recentes, principalmente no entorno da região da universidade, por exemplo, isso nem sempre é respeitado. E, para nós refletirmos um pouco, vou usar, para finalizar, não sou poeta, quem é o João Marino, mas só para, levando a vida. Levando a vida, saiu do edifício um homem, ele carregava uma maleta em couro e fechadura douradas, vestia terno e gravata, sapato preto, corpo altivo, olhar confiante, chovia e ele nada. Saiu do edifício outro homem, ele carregava uma maleta em plástico e pesado cadeado, vestia uma camisa surrada, sandálias e calçadas arregaçadas, corpo curvo e faminto, olhar perdido, chovia e ele molhava. Passou na calçada uma mulher, ela empurrava um carrinho, com um olhar atento cuidava do bebê com o carrinho. Era sol da manhã e ela Maria. Passou na calçada uma mulher e ela empurrava um carrinho, com olhos ligeiros, cuidando dos carros, procurava os lixeiros. No carrinho pesado, seu papel levava. Era turva amanhã e ela Maria. Passaram todos, levando a vida. Obrigado. Dispomos ainda de 3 minutos. Eu gostaria que a autora do requerimento fizesse uso da palavra, Tatiana Teixeira. Dispomos ainda, Tati, de 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Romana Remor, nossos convidados dessa noite, a Neuza, o João, professor Mário. Em nome de vocês, gostaria de cumprimentar todos os acadêmicos da Unesc que nos prestigiam nessa noite, professores e todo o público aqui presente. Bom, eu gostaria de dizer que há 15 dias atrás eu tive a oportunidade de sentar com um grupo de acadêmicos junto com o professor Mário e a professora que está aqui, a professora Rosa, onde eles me relataram pontos muito importantes. E a visão que eu tenho, e eu acho que é o foco principal, é justamente a questão da inclusão dessas pessoas que prestam um trabalho tão digno para a nossa comunidade, tão importante, porque imaginem se não existissem esses trabalhadores, como que seria a nossa vida e a nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande viés da questão, é trabalhar justamente essa inclusão efetiva, e eu falo isso começando pelas nossas próprias posturas, enquanto cidadão, enquanto pessoas.
há uma semana atrás eu estava descendo aqui na Câmara e tinha um catador, né, trabalhando aqui embaixo. E eu passei e dei boa noite. Ele até me olhou assustado, porque justamente eu acredito que não é o hábito das pessoas olharem para esses cidadãos como verdadeiros cidadãos e pessoas que prestam um serviço tão relevante. Eu acho que, além dessas posturas individuais que nós temos que trabalhar, e aí incluir a questão da criança dentro da escola, trabalhar através da educação, esses hábitos que muitas vezes a gente não tem, né, a noção e não sabe fazer no nosso dia a dia, é garantir direitos também na questão da legislação, como por exemplo. Eu acho que essa casa, né, e vocês estão no lugar certo, acredito que através do presidente da Câmara e todos os nobres colegas vereadores, nós possamos dar esses encaminhamentos. Tanto no que diz em referência à legislação, né, para regularizar a legislação nacional, efetivar isso no município, como, por exemplo, o que o professor Mário colocou, que é revisar o contrato entre executivo e a empresa que hoje presta serviço na cidade em relação ao lixo, para que realmente a gente avalie o que não está sendo cumprido e isso seja cobrado para que seja cumprido. Então, eu acredito que esses são encaminhamentos importantíssimos. E, para finalizar, eu gostaria de que o professor Mário deixasse aqui registrado a questão de como que está o encaminhamento, porque na nossa conversa, o professor falou que já havia conversas com a Fundação, né, com a FANCRI, no sentido de garantir esse terreno para que fosse realmente efetivado esse trabalho que já é feito de forma improvisada, mas que realmente fosse profissionalizar e melhorar ainda mais o que já é feito. Como que está, que pé que está e de que forma essa Casa Legislativa pode ajudar nesse sentido. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada. Bom, obrigado, vereadora. Eu, bem rapidamente, presidente. Eu vou passar ao Mário o seguinte, para fazer as suas colocações, como já encerrou o prazo, eu vou dispor mais de 5 minutos para você fazer. Obrigado. Obrigado, presidente. Respondendo. Nós temos da seguinte situação. O encaminhamento em relação à cedência do terreno para a CRICA, ele já vem sendo discutido há algum tempo. Está se pleiteando um espaço de um terreno público, pertence ao poder público. Já foi feito todo o levantamento do local, é um local, do ponto de vista ambiental, adequado, não vai ter problemas em relação à questão de vizinhança, porque se pretende construir um galpão de separação e triagem apenas para o material reciclável para os associados da CRICA. Isso já foi encaminhado junto da Fundação de Meio Ambiente, da Secretaria de Patrimônio do município, e deverá estar sendo, pelo menos o último encaminhamento que teve com o presidente da Fundação de Meio Ambiente, e nós devemos ter uma reunião nessa semana ainda, onde o presidente da Fundação de Meio Ambiente, junto com a procuradora do município, deverão estar elaborando um projeto de lei do Executivo e deverá ser encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores. A gente gostaria de que, quando isso viesse, fosse pauta de discussão, se houver necessidade de mais informações e esclarecimentos, a gente fica à disposição dos senhores e das senhoras, mas a gente gostaria que houvesse essa apreciação pelos vereadores. Encerrado o tempo, né? Eu gostaria de agradecer pela bela explanação, até para nós tomarmos conhecimento de como está o andamento desse trabalho tão importante. E dizer para você, Mário, que certamente nós, a Câmara de Vereadores, nós vamos entrar com um requerimento solicitando ao prefeito cópia desse contrato e nós vamos acompanhar na íntegra se realmente está sendo cumprido todas as cláusulas estabelecidas. Pode. Vamos fazer isso por escrito, tá, vereador Tatiana? Então a gente agradece a bela explanação de vocês e agora a gente deixa o tempo para vocês fazerem as considerações finais. João, quer falar? Termina. Aperta no botão aí. Bem,
Eu nunca falei assim, né, na frente dos vereadores, mas prazer em conhecer vocês, que talvez meu voto que eu digo para vocês seja bem valor, que dê certo, que você apoia a nossa clica, que eu sou eu sou presidente, que agora, porque eu sou Aderbal, era presidente, depois saiu fora, porque daí desacursou. Mas, para vocês, é bom vocês olhar nós e tirar essa, como é que se diz, na rua, para nós não chamar desses carrinhos, ninguém andar mais a cavalo no centro, com essa sujeirada que anda no centro, crianças de menores puxando cavalo, isso aí também não pode. Então, se vocês apoiar esse terreno e nós a levantar a CRICA, associação, daí nós, todos os catadores, eu tenho certeza que vão associar no nossa cooperativa, e nós seremos todos trabalhando tudo junto e não precisamos mais tomar banho e cair na chuva para puxar o papelão para casa. Bota. Então, só lembrar que o fórum existe, mas que a responsabilidade com o cuidado do meio ambiente é de todos nós. Então, todos também ficam convidados a fazer parte desse fórum, a ajudar, sobretudo, neste encaminhamento de inclusão social dos catadores, que são os verdadeiros agentes ambientais. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. A gente espera que possamos vir num outro momento aqui, já comemorando algumas vitórias e lembrá-los, assim, da importância também de que a Câmara de Vereadores venha fazer parte dessas discussões que o Fórum Municipal encaminha na consolidação de uma política pública de gestão de resíduos e na inclusão social dos catadores. Muito obrigado. E nós também colocamos a Câmara de Vereadores à disposição de vocês a qualquer momento, se faça necessário. Os trabalhos são suspensos até por 2 minutos. Oi, Tamar, tu vai sair. Oi, Tamar. Terminada a Tribuna Livre, passamos agora para o horário político. Neste espaço, conforme requerimento do vereador Vanderlei Zílio, aprovado por unanimidade, iremos fazer um ato solene em homenagem ao soldado, cabos e sargento do 28º Grupo de Artilharia de Campanha de Criciúma, que participaram da missão de paz no Haiti em 2010.
Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora os senhores Tenente Coronel André Luiz Ribeiro Campos, salão, comandante do 28º GAC, Sargento Rômulo Rosado Vieiro, Cabo Alexandre Taufenbacher, Cabo Tiago de Medeiros da Silva e Soldado Ronivaldo Henrique Gonçalves Júnior. É 60 minutos? É o horário político? O Vieiro, em nome dos quatro, e o Alain. Passa 30, depois 30 mais 30, né? Dá mais reiniciados os trabalhos, eu gostaria que o vereador Zilli, que foi o autor do requerimento, faça uso da palavra. Estamos cumprindo todo o tempo. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, gostaria de saudar Tenente Coronel André Ribeiro Alão, saudar Terceiro Sargento Rômulo Rosado Vieiro, Cabo Alexandre Taufenbacher e Tiago de Medeiros da Silva e o soldado Ronivaldo Henrique Gonçalves Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui nesta sessão para prestar merecida e justa homenagem a esses honrados militares que, numa grande demonstração de coragem e amor ao próximo, largaram suas raízes para contribuir com milhares de vidas no Haiti. Desde junho de 2004, o Brasil comanda a força militar na missão de paz na ONU no Haiti. Os 1.200 soldados do país que estão no Haiti formam o maior contingente brasileiro enviado ao exterior desde a Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de força militar na missão de paz para garantir a estabilidade no país após a queda do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide. Durante a primeira etapa da atuação dos brasileiros, a missão da ONU buscou consolidar um efetivo que substituísse a força multilateral formada por Estados Unidos, Canadá, França e Chile, que se mantinha no país desde a queda de Aristide. Depois disso, a Força da Paz da ONU procurou auxiliar na manutenção da segurança para realizar novas eleições para o Poder Executivo e Legislativo. Para isso, a Organização dos Estados Americanos, OEA, organizou um recadastramento de eleitores. Sob o comando inicial do general brasileiro Augusto Heleno, a missão no Haiti enfrentou um quadro incompleto de militares previsto pela ONU. Segundo o Exército, isso dificultava a atuação nas áreas mais críticas do país, onde gangues, rebeldes e grupos armados mantinham conflitos permanentes com civis e com a Polícia Nacional Haitiana. Para compor esta força, 4 militares do 28 GAC embarcaram no dia 22 de junho de 2010 para o Haiti. Em missão de paz, eles ficaram durante 6 meses em Porto Príncipe, local este bastante devastado pelo terremoto de janeiro daquele ano. Foi a primeira vez que o Exército de Criciúma participa de uma missão internacional. Após passarem por avaliações físicas, psicológicas e de saúde, e participarem por quase 4 meses de um treinamento em Florianópolis, onde entre os quesitos para a missão, tiveram que aprender francês e creole, dialeto haitiano.
o terceiro sargento Rômulo Rosado Vieiro, os cabos Alexandre Taufenbacher e Tiago de Medeiros da Silva e o soldado Ronivaldo Henrique Gonçalves Júnior embarcaram rumo ao Haiti. Como verdadeiros heróis, enfrentaram com bravura todas as dificuldades encontradas, guardando cenas que com certeza jamais sairão de suas memórias. Certamente, esses homens que hoje aqui estão, para receber desta casa esta justa homenagem, não serão mais os mesmos, pois agora trazem consigo lições de paz e bravura que apenas os verdadeiros heróis conhecem. Queremos parabenizá-los, soldados, porque vocês são orgulho não só para Criciúma, mas para toda a nossa nação. Parabéns, mais uma vez, por realmente representar muito bem a nossa nação, e principalmente Criciúma, o nosso município, onde queremos muito bem, e tenho certeza absoluta. Essa casa já aprovou a moção ao 28 de janeiro da autoria da vereadora Romana Remor, parabenizando todo o comando por essa missão. E nesse momento, então, nós estamos aqui para homenageá-lo. Vocês quatro realmente é o símbolo da nossa nação, da nossa segurança desse país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o Tenente Coronel André Luiz Ribeiro Campos. Senhor Antônio Manuel, presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, senhoras e senhoritas, vereadores, senhoras e senhores, quero ser rápido aqui, objetivo, porque o vereador Zília é autor dessa homenagem. A segunda homenagem que nós recebemos aí do Haiti, a primeira foi da vereadora Romana, já foi bastante claro e completo. Eu só queria aqui, em nome dos quatro, inicialmente, em nome do 28 de janeiro e até do Exército Brasileiro, agradecer ao reconhecimento da Câmara de Vereadores, porque o reconhecimento aqui é também o reconhecimento do povo de Criciúma, da participação dos 4 soldados do 28 de janeiro nessa atividade. É uma missão que continua, árdua, difícil, de difícil entendimento até para o cidadão de lá, do Haiti, que vive além do problema social grave que ele tem de miséria, etc., e de tráfico, bandos armados, etc., tem um problema também do terremoto que aconteceu no ano passado e que não foi resolvido. Eles vivenciaram isso aí continuamente, rotineiramente, todos os dias. E isso tudo que eles viveram, acho que o mais importante é que os 4 voltam para cá, como qualquer brasileiro que já esteve no exterior, e eu posso falar porque também já estive, gostando mais do nosso país. Eu estive na Colômbia também, que é um país com problema grave de combate, de conflito. Voltamos de lá, todos nós, gostando mais do nosso país, gostando mais do nosso povo, que é um povo voltado para a paz, que procura a conciliação, a diplomacia antes da guerra, e quem vai se prejudicar com a guerra somos nós. Então a gente volta mais orgulhoso, e esse orgulho, ele é traduzido numa maior vontade de servir em prol da nossa pátria, defesa da pátria, em prol do nosso povo. Então, queria aqui, como comandante do 28 de janeiro, meu presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, a ratificar a satisfação e a alegria, a honra e o privilégio de receber as homenagens da Câmara aos nossos 4 militares lá do 28 de janeiro, unidade que vem mostrando não só está pronta para cumprir as suas missões, as missões constitucionais de defesa da pátria, e tem participado também ativamente das necessidades da sociedade de Criciúma e da região nos diversos apoios que temos dados aí. A título de notícia, no ano que vem, a tropa que se prepara para ir para o Haiti novamente será de Santa Catarina. Então, no segundo semestre, em junho do ano que vem, estará indo para Santa Catarina um batalhão, estará indo para o Haiti um batalhão de Santa Catarina. Com certeza o 28 de janeiro deverá estar aí contribuindo com mais pessoas e Criciúma e de Criciúma
para participar dessa missão internacional. E hoje contamos com 15 militares do 28 de AC no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, também contribuindo com a missão do governo federal lá de tentar acertar a situação do Complexo do Alemão. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí então. Bem. Fará uso da palavra o sargento Rômulo Rosado Vieira, que vai falar em nome dos demais soldados. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Em nome, então, dos componentes do 13º contingente do Brabate, Batalhão do Brasil no Haiti, eu venho aqui agradecer essa homenagem da Câmara de Vereadores e dizer que foi com muita honra que nós levamos o nome da cidade de Criciúma e do 28 de AC, além das fronteiras do país, para cumprir essa missão no exterior. Essa missão que tinha por principal objetivo manter o ambiente do Haiti seguro e estável para o desenvolvimento do país e também levar a mão amiga e o conforto à população tão sofrida quanto a população do Haiti, que vem sofrendo durante o decorrer do tempo inúmeros conflitos armados e com o agravante do terremoto do ano passado que deixou o país totalmente destruído. Então nós vivenciamos essa realidade e com muito orgulho representamos tanto nosso país, quanto a cidade de Criciúma e o 28 de AC. Eu, Cabo Taufenbach, Cabo Thiago, Soldado Ronivaldo, fomos uma pequena ponta do iceberg de todo o trabalho que vem sendo feito desde 2004 na reconstrução do país. E país que necessita muito de ajuda, pois a população está num abandono quase que total. A tropa da ONU faz um trabalho de estabilização do país para que o país volte a se desenvolver. E nesse cenário o Brasil é extremamente importante para esse desenvolvimento, pois a população lá está em situação extremamente crítica. Então, em nome dos integrantes do Brabate, eu e mais os outros 3 soldados, eu venho agradecer essa homenagem e dizer que para nós é um orgulho tanto representar a cidade de Criciúma quanto o 28 de AC nessa missão no exterior. Obrigado. Gostaria de pedir ao vereador Zira que se dirigisse à frente da mesa diretora para fazer a entrega. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Eu gostaria de pedir ao vereador Itamar da Silva para que fizesse uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sinta a plateia, surgiu agora uma curiosidade de minha parte, né, já que o sargento aqui falou tão bem, como o comandante também falou muito bem, eu fiquei ali pensando comigo mesmo, disse, mas falaram tanto, mas não disseram de onde, a origem, a naturalidade deles. Então, eu gostaria de saber, né, curiosidade, de onde vocês são, naturais de onde? Vocês 4, que estiveram lá tão bem representando a nossa bandeira, o nosso país, a nossa nação e o nosso estado. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Santiago, Rio Grande do Sul, e os outros 3 militares são da cidade de Criciúma. Criciúma. Tá bom, muito obrigado. Os cabos e soldados são da cidade de Criciúma. A palavra está livre se mais alguns vereadores querem fazer algum questionamento. A palavra vereador Jeves Manuel. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todo o público aqui presente, boa noite ao pessoal do Exército. Eu tenho uma pergunta assim, porque na verdade a gente vê muitas coisas na TV, muitas informações. Eu tenho alguns vídeos CD que eu comprei, DVDs lá do Haiti, e tem nesses DVDs fala muito sobre
voodoo, fazer uma pergunta aqui, bruxaria, e coisas que eu tenho vontade de lá perto ver, que fala até sobre zumbi. E a gente vê nos filmes, conto de fada, mas eu vi uma reportagem e um documentário em que pessoas que ficavam 10, 15 dias mortas, ou pelo menos clinicamente mortas, depois estavam andando, e eu vi isso e falei com algumas pessoas que estiveram lá, vários missionários, muito forte isso. Eu vou fazer essa pergunta porque vocês estiveram lá. Eu queria ir lá, eu não consegui ir, mas naquele momento do terremoto, aquele momento difícil ali, eu tentei ir, né? Não tinha dinheiro, nem e não tive condições de ir. Depois, quando eu tive condições, não estava permitido. Quando eu consegui o meio de ir, não poderia mais, porque eles vetaram a entrada de estrangeiro no país. Então, duas perguntas. Eu queria saber se vocês tiveram isso ou ouviram alguma coisa nesse sentido, que de repente não tinham nem tempo para pensar nisso, nem para observar isso, devido à situação drástica que ocorria lá. E a outra pergunta, outra coisa que eu ouvi muito, a questão da doença, que não só vi como eu ouvi, e como vocês se comportavam diante de uma situação tão difícil, né, com doenças contagiosas, e não tinha uma estrutura médica para, caso fosse infectado, alguma coisa. Então, queria parabenizar vocês pela coragem. Eu não sei se vocês foram voluntários ou foram obrigados a ir, de uma forma ou de outra, quando chegaram lá e foram voluntários. Então, parabenizo pela coragem, porque terremoto, doenças e tantas coisas acontecendo, tem que ter uma coragem muito forte para assumir esse risco. Parabéns para vocês. Mas fica essas duas perguntas. Se vocês têm algumas notícias dessa questão, né, algum conhecimento dessa questão de voodoo, de bruxaria e também a questão das doenças. Como vocês encaravam isso e o que vocês viram lá? Obrigado. Bom, a prática do voodooísmo ela é muito constante no Haiti. O voodooísmo seria a religião do país, só que não é reconhecida pelo governo. Então o voodooísmo ele é realmente praticado pela população haitiana, só que é uma prática, ela é meio restrita, não fica muito exposta para a atividade. Quando a patrulha passava, alguma coisa, a gente não conseguia visualizar a prática, sabia que estava acontecendo em algum ambiente, alguma coisa, mas não tinha a visualização do ambiente. Eu não sei se, porque a gente patrulhava várias áreas, de repente eles passaram por alguma situação prática do voodoo. Algum de vocês chegaram a ver em algum momento? Só em casa. O pessoal costuma, mas o voodooísmo é normal para eles, a prática do voodooísmo é cultural, é uma prática cultural do voodooísmo. Então, mas outras religiões ganhando forte espaço no Haiti. Inclusive, os militares brasileiros que são evangélicos estão fazendo um trabalho muito grande lá, buscando novas alçadas para o evangelismo no Haiti. Então, criando igrejas, então aumentando muito o espaço do evangelismo e também do catolicismo no Haiti. Então, a população vem aderindo muito a essa prática. Eu não sei, porque o povo haitiano é um povo muito desinformado, ele não tem acesso a nada. Então, se a pessoa disser que aquilo dali é o correto, ele vai fazer aquilo dali. Então, essa prática do voodooísmo, às vezes a pessoa faz sem opção de escolha. Ela vem na sociedade, aquela sociedade, no meio social dela, englobando aquela perspectiva que aquilo dali é o correto, ele vai fazer aquilo dali. À medida que se começa a abrir os olhos da população e dar informação para a população, ele começa a optar e desenvolver práticas religiosas diferentes daquela que é habitual no país. Mas o voodooísmo existe e é praticado no Haiti. Quanto às doenças, nós tivemos a malária, que foi assim, a malária que é a principal doença para nós brasileiros, porque a população haitiana ela quase é autoimune à malária, ela não pega a malária, mas a tropa brasileira sofre muito com a malária. Então tem os horários do mosquito da malária, que a gente chama, que é o amanhecer ou o entardecer. A gente ficava quase que preso dentro dos curimex ou das barracas para que não circulasse, porque o mosquito da malária, nesse horário, se picar, a chance de contágio é onde a fêmea do mosquito pica nesse horário, é o amanhecer e entardecer. Então a gente tem que ter muito cuidado, repelente o dia inteiro, não podia sair sem botar repelente, o dia inteiro circulando na base militar, na rua, sempre com repelente.
repelente usado constantemente. E a cólera, que foi o que assustou a tropa brasileira, foi a cólera, porque é uma situação estranha da que a gente tinha feito preparo no Brasil. Quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu preparado para malária, para dengue, só que quando a gente chegou no país, a gente se deparou com o problema da cólera, que começou a se alastrar pelo centro do Haiti, e rapidamente, questões de uma semana, já tinha matado quase 10 mil haitianos com a cólera, que é o contágio feito pela ingestão de alimentos. Então a gente fez postos de descontaminação, todo mundo que entrava na base retirava toda a roupa que estava na rua. Então fazia a higienização das viaturas, com aquela, passava sobre líquidos ali para higienizar os pneus da viatura. Então sempre um trabalho preventivo, até porque malária não tem vacina e nem a cólera. Então é trabalho de prevenção. A malária é a única doença que a gente estava exposto, porque não tem tratamento, mas não tem vacina para que se tomasse para a malária. Então o único preventiva, são medidas preventivas para que se evite a malária. Mesmo assim, do nosso batalhão eram 800 militares, eu acho que em torno de 80 militares pegaram a malária. E uma só que teve um agravamento da malária, que passou para o nível, que foi uma capitã, que foi para o Hospital da República Dominicana, que teve algum agravamento da malária, que teve algum problema mais sério. Mas no mais, a tropa não teve nenhum caso de doença grave, assim, que não tivesse o rápido tratamento ali, porque o batalhão possui a equipe médica que vai junto acompanhando a tropa brasileira. Então as condições de higiene dentro da base é o nosso espaço brasileiro ali. Então ali a gente tem as nossas condições de higiene e os nossos padrões como se fosse a vida aqui no Brasil. Então nós temos a base militar, o tratamento de água é feito por militares brasileiros, militares da engenharia que vão. Então tudo funciona para manter o máximo possível a situação da tropa como se estivesse aqui no Brasil. A equipe que manipula alimentos é brasileira, a equipe do rancho, inclusive o soldado Ronivaldo Cabo Tafambá, que eram os confeccionadores do alimento, eles trabalhavam nessa parte da confecção do alimento. O pessoal do tratamento da água vai do Brasil. Então, a parte que a tropa, todo o consumo de alimentos ou a equipe de saúde, toda a equipe logística, que a gente denomina de equipe logística, ela é brasileira. E passou do portão da nossa base militar, as condições de higiene são precaríssimas. O Haiti não possui água encanada, o Haiti não possui energia elétrica, não possui saneamento básico. O Haiti não... Vocês não têm noção do que é chegar numa favela e ver a parte noturna, não conseguir enxergar um palmo na frente de uma favela de 1 milhão de habitantes. E não ter uma luz, uma energia, um farol no meio daquilo ali para simbolizar que aquilo ali o cara só enxerga aquele breu, não consegue nem progredir no terreno se não tiver com lanterna, porque não tem energia elétrica. O Haiti não possui usina hidrelétrica, não possui nada. A única energia do Haiti são geradores cedidos pelo governo. Não existe energia elétrica. Foi tudo desativado. Desde 2000 o Haiti vem só sendo... vem andando para trás. Que foi a parte que quando começou as revoltas, foi tomado o poder... E o poder ficou provisório na mão de gangues, até que houve a intervenção da ONU em 2004. Inclusive tem um projeto militar brasileiro para a construção de uma usina hidrelétrica, um batalhão de engenharia deslocar para o Haiti para a construção dessa energia hidrelétrica, dessa usina, para a produção de energia para o Haiti, porque o Haiti não possui energia elétrica, não possui fonte geradora de energia elétrica. Esqueci do nome do bolo, o nome específico, mas o alimento do haitiano... isso até é triste quando a gente vê a situação, crianças, eles fazem o biscoito com barro, água e margarina. Então eles misturam numa panela no chão, margarina, barro do chão, dão uma peneirada ali e fazem os discos dele, que fica igual um tijolo. Então a gente vê, tá andando na rua e vê criança roendo aquele pedaço de barro ali como se fosse o alimento do dia da criança. Então a população está assim, se não fosse a tropa da ONU, eu não sei o que seria do país do Haiti. Não existiria, porque existem muitas ONGs trabalhando. Porque o pessoal confunde muito a missão do Exército com a missão a missão da ONU com a missão de reconstrução do país. O Exército está lá para manter o ambiente seguro e estável, para dar condições para que o governo comece a caminhar e retomar as atividades sociais e fazer o país progredir. Então, a missão, só que, como a gente vê aquela situação, o Exército vê aquela situação
quase que semanalmente a gente realiza ações cívico-sociais para distribuição de alimentos, distribuição de água e distribuição de donativos para que aquela população tenha um recurso para alimentação, beber água, porque senão, assim, ó, eu costumava dizer para o pessoal, essa população é o seguinte, se derem comida para eles, eles comem, se não der, eles não vão ter que comer. É quase que um animal. Olha, eu fiquei 6 meses lá e eu não vi nada. Eu vi população nas ruas andando, perambulando, esperando doação. O solo é calcário, porque o mar do Caribe, que a gente costuma dizer que a água é linda, aquilo dali é só calcário no solo, não produz nada. Então a atividade agrícola não existe. Não existe plantação, não existe indústria, não existe mão de obra qualificada, porque o haitiano não sabe nem escrever, não sabe ler. É um abandono total do país. Aqui, aproveitando. Tem um tempo ainda para eu eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que todos nós colocamos na porta da nossa casa o lixo daquele dia que vai ser recolhido pelo serviço dos lixeiros depois, né? Imagina se durante 2 meses esse serviço não existisse mais, como é que ia ficar a porta das nossas casas, né? Então agora tu coloca aí isso 30 anos, 40 anos. Então, eu não estive lá, mas as fotos que eu tenho acesso, os companheiros o que contam, e eles estão aqui, são testemunhas, o lixo está na rua. Você anda é como se eu fosse para a Praça Nereu Ramos e o lixo da Nereu Ramos estivesse lá, pô. Ele está lá, entulhado ali. Não tem E uma coisa interessante também de falar é que é tudo na mesma ilha, é uma ilha só, que foi colonizada pelo espanhol um lado, e o outro lado colonizado pelo francês, né? O Haiti é o primeiro país que se libertou, né? A primeira grande revolta expulsando os franceses de lá. O país do lado é a República Dominicana. O descanso deles é na mesma ilha, eles saem dali, passam para o outro lado da ilha e vão ter tudo que tem aqui. Culturalmente falando, que nós estamos acostumados, praia, shopping, estou falando certo, né? E o Haiti não tem. Então tem uma. Não é o solo. Se a economia não funcionou, não é só solo, não tem só isso. É que houve a construção do país não foi muito bem feita. Desde o povo não conseguiu se unir em torno de um objetivo comum e tentar construir uma nação. Essa, na verdade, é o que eu avalio do que aconteceu lá, historicamente. Porque o país viveu, desde a sua independência, com brigas internas. E essas brigas internas levaram a uma ação que não existe, na verdade. Eu acho que não tem. É um montório de gente. Nossa, agora... Com a palavra a vereadora Romana Remor. Romana, só um minutinho para tirar uma dúvida aqui, para não ficar. A missão no Haiti, ela é da ONU. Dentro da missão da ONU existe um setor chamado MINUSTAH. A MINUSTAH é a parte militar da ONU. É aonde eles trabalharam. Então, às vezes, eles falam assim, não, a missão da ONU, mas a missão da ONU ela é completa. A missão da ONU começa com a MINUSTAH. Qual é a ideia da MINUSTAH? A MINUSTAH foi lá para estabilizar, para dar segurança. Depois de dar segurança, os outros meios da ONU entram, médicos sem fronteiras e engenheiros, para tentar reconstruir o país. O problema é que tem locais que essas outras entidades não conseguiram entrar, então é o Exército Brasileiro que faz esse trabalho. Nós acompanhamos aí no Esporte Espetacular, militares brasileiros ensinando esporte, trabalhando com as crianças. Então isso é uma coisa muito da nossa cultura, inclusive. E o Exército Brasileiro é muito bem visto lá em relação a outros por conta disso. Pelo trabalho social que ele já está acostumado a fazer, nós fazemos aqui, então é fazer lá. Então a gente consegue, o Exército Brasileiro consegue agregar a missão de dar segurança e ao mesmo tempo estar com a mão amiga apoiando. Mas a ideia é que que as forças militares, a MINUSTAH, um dia saia do Haiti e entre os outros que tem que montar o Estado. Pô. O militar não vai montar o Estado. Né? Desculpa só essa... Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Tati,
as pessoas que nos visitam hoje, a imprensa, e especialmente a vocês, Coronel Alão, e cumprimentando, eu estendo esse cumprimento, né, ao sargento e aos demais soldados. São todos soldados? 2 cabos, né? E não dá para não parabenizar esse trabalho que é feito lá, né? Eu já tinha tido a oportunidade de ouvir alguns relatos aqui, junto com os outros vereadores, do que tinha sido essa experiência, né? E congratulo o vereador Zilli por fazer, né, uma homenagem formal, eu acho que é mais do que merecida. Eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas, só de dúvidas mesmo que me surgiram. Vocês tinham suprimentos, enfim, na base, né? E diante de tanta miséria e tanta privação de alimento, né, vendo pessoas se alimentarem até de barro, me surgiu, né, a dúvida, assim, em algum momento essas pessoas levadas pela fome extrema, enfim, por tudo isso, não saquearam, não invadiram as bases ou não tentaram, né, ter acesso ao mantimento de vocês? E outra coisa, como é que a República Dominicana consegue manter a segurança do país? Porque a gente vê, por exemplo, mexicanos indo para os Estados Unidos procurando uma condição melhor. Agora, diante de uma extrema pobreza assim, e tendo 2 mundos numa mesma ilha, ou seja, próximo, não precisa nem atravessar um mar para poder estar em outra condição, existe essa fuga ostensiva para a República Dominicana? Existe criminalidade na República Dominicana por parte dos haitianos? Então essa seria a segunda pergunta. Como é que eles conseguem controlar esse fluxo, né, e essa discrepância tão grande entre esses 2 mundos? E a terceira pergunta, que também foi uma dúvida que me surgiu, vereador Jeves, foi: a gente sabe que o tráfico, ele existe, claro, ele é ligado diretamente ao dinheiro mesmo, né? Onde existe essa circulação de dinheiro, o tráfico está presente, porque é isso que visam os traficantes. Lá existe consumo de drogas, existe tráfico, mesmo não tendo ausência, né, de dinheiro ou de possibilidades? Então essas seriam as perguntas. Aí tem uma quarta: vocês vão por vontade própria ou vocês são convocados? Essas seriam as perguntas. Suprimento. Então, a nossa base, ela é extremamente reforçada. Então, esse acesso do haitiano à base militar, ele não acontece. Então, a tropa anterior, que foi a tropa que pegou o terremoto, ela pegou aquela situação de caos total, que era saqueamento, que todo o suprimento ele chega via terrestre, ele chega via marítima, vai até a base da ONU e são distribuídos, porque a MINUSTAH ela é composta por 19 países. Então, não é só a tropa brasileira que está lá. Então, todo o suprimento chega via marítima, é armazenado na Log Base, que é a base logística da MINUSTAH, e esse transporte é feito via terrestre. Então, o pessoal teve muito problema para esse transporte do alimento da Log Base para as bases militares. Então, esse transporte é feito sempre com escolta armada da tropa, que é responsável por aquele carregamento, e a base militar, ela não tem um acesso... o acesso é totalmente restrito. Então, o acesso da população haitiana é quase que impossível a uma base militar. E essa situação caótica, ela se deu na primeira semana do terremoto, porque bateu aquela insegurança no povo, que gente morta pela rua, muita gente morta, não tinha mais nada. Parou todas as ações pararam, tendo em vista a necessidade de resgatar vítimas e preocupação com vítimas. E 2 semanas depois, já que começou a estabilizar o país, a ajuda humanitária já começou a se desenvolver novamente. Então hoje, eu acredito que não há problema de falta de alimento para a população, assim, que gera aquele caso extremo de necessidade da pessoa efetuar um saque ou partir para o lado violento da coisa. Então, com os trabalhos das ações cívico-sociais, tanto do Exército, da MINUSTAH, quanto das ONGs que estão no país, o problema da alimentação está sendo resolvido. Então, República Dominicana. Então, existem muitos haitianos trabalhando na República Dominicana. Só que a fronteira são duas fronteiras.
E eles têm acesso restrito, eles entram clandestinamente, só que a própria população da República Dominicana tem um preconceito absurdo com o haitiano. Eles não podem ver haitianos. Então, esse haitiano que vem, ele não consegue nada no país. Dificilmente ele vai conseguir se manter no país. E como a rivalidade é muito grande, o haitiano, por incrível que pareça, por viver nessa situação, ele não procura o asilo na República Dominicana. Ele permanece no país, naquela situação dele. Porque, assim, ó, eu costumo dizer pro pessoal, o haitiano, ele nunca viu outra realidade. É isso que eu ia falar. Se o brasileiro chegar lá, eu que moro no mundo civilizado, numa sociedade, eu chego lá, eu fico apavorado de não ter água, não ter luz, não ter alimentação. O haitiano é normal. Eles já nasceram naquele mundo. Eles não sabem que existe higiene. Eu cansei de ver crianças brincando no meio onde eles fazem necessidades fisiológicas ali. Eles estão brincando, eles não sabem que se botar a mão na boca ali e aquilo dali vai contaminar. O brasileiro chega e ainda brinca assim, sai daí, eles, não, nem estão brincando ali. Eles não têm, ninguém chegou e passou para ele que aquilo dali é errado. Então, eles vivem num estado assim, pré-social. Não é um estado ainda. Eles estão numa ideia de pré-estado. Então, para eles aquilo dali é mais que normal. Aquela vida, aquela rotina deles ali é normal. Então, a outra pergunta, desculpa. O consumo de drogas. Então, drogas, eu particularmente eu não vi consumo de drogas, até porque não tem movimentação financeira para ocorrer o consumo de drogas. Então, o tráfico pode até existir a droga, mas não tem população para consumir. O pouco que gira a economia lá é a tropa da MINUSTAH. São 10 mil militares que compõem o efetivo da MINUSTAH. E o pouco que injeta dinheiro na economia são os militares da MINUSTAH que fazem alguma compra, algum mercado, alguma coisa. Então, o Haiti não tem economia nem para tráfico de drogas. Por incrível que pareça, para tráfico de drogas ele não tem. O lado financeiro não deixa que esse consumo, que essa droga. E a cultura do haitiano também não, pelo que eu percebi, não sei se vocês perceberam, eu não vi droga de qualquer espécie, nem cigarro. O haitiano nem fuma. Não tem também, né? Felizmente não tem. Álcool, alguns ainda bebem, algumas bebidas, mas é bebida mais caseira, fabricada por eles mesmos, assim, é aquele troço bem rústico, e é fermentado por eles mesmos ali, e o consumo é feito... Sobre a voluntariedade. Então, todos nós somos voluntários. Os 800 militares do batalhão brasileiro são todos voluntários. Então, a seleção é feita pelo Exército, vem o número de vagas para cada OM, inclusive o número de voluntários sempre ultrapassa o número de vagas. Então, para o nosso caso, veio essas 4 vagas, mas o pessoal que é voluntário chega a 40, 50 voluntários. Então, aí é feita a seleção dentro do pessoal, preparação do pessoal, 6 meses de preparação e 6 meses de emissão. Então, o número de voluntários sempre ultrapassa o número de vagas para essa missão. Deixa eu só complementar uma questão aqui da cultura, né? Porque a gente às vezes se apavora com algumas coisas, mas, por exemplo, a cultura talibã é se encher de bomba e destruir uma coisa. A gente fica assustado, mas para ele é normal. Então o Haiti vive isso. Aquela criança, aquele adulto, desde criança, vê o lixo na porta da casa dele. Ele não sabe como é que é outra coisa. Então para ele é normal. Então é aquela questão da cultura que quem já foi ao exterior sempre vive. A gente vivencia e tem que às vezes até respeitar, porque às vezes se você lá nessa situação, às vezes querer corrigir, pode ser mal visto. Você pode ser visto como uma pessoa soberba, que se acha melhor do que eles. Então isso é um pouquinho complicado, né? E a missão, o Exército até agora, todas as missões são de voluntários. E o pessoal gosta de ir. Né? Ano que vem, eu tenho certeza, esse ano nós estamos em 8 para ir para o ano passado, para o Haiti, 8. 4 foram cortados e só foram os 4 aqui. A ideia, eu tenho o plano, agora vamos começar a trabalhar com isso, a ideia é tentar mandar do 28 de janeiro um pelotão, tá, em torno aí de 30 militares. Esse é o sonho do comandante, né? Tentar conseguir os voluntários para essa missão. Mas se não houver no 28 de janeiro 30, vai se pegar de algum lugar. Né? Bem, agora nós... Só para... Não, pode complementar. Só para reforçar, então, lá no Haiti, a tropa brasileira ela é vista com outros olhos. Então, a população haitiana,
Lá dá realmente o orgulho de ser brasileiro. A gente chega com a nossa bandeira, o país todo militar é feito identificação com a bandeira da nação dele. Chegou a tropa brasileira, é a festa em qualquer lugar. Criança vem, chove criança, acompanham a tropa. Então, a tropa brasileira, ela é adorada pelo haitiano, idolatrada pelo haitiano. O haitiano simpatiza com o Brasil por causa desse trato. Muitos brasileiros, nem é recomendado, por causa da cólera, não é recomendado, levavam alimento no bolso para dar para as crianças. Então a gente saía com alguma coisa no bolso, chegava. O futebol também estreita muitos laços com os haitianos. Então uma balinha que deu para eles ali, é impressionante, o olhar do haitiano ali, retribuindo a criança ali para a tropa brasileira é uma coisa que não tem preço. Gostaria de pedir ao autor do requerimento, o vereador Zílio, para que se dirija à frente da mesa diretora para fazer as homenagens às pessoas. Gostaria de pedir ao sargento Rômulo Rosado Vieiro para que se dirija à frente para receber o nosso diploma de homenagem à sua ida a Haiti. Gostaria de convidar a vereadora Tati Teixeira para que se faça presente à frente também, para fazer a entrega, juntamente com o vereador Zilli, ao cabo Alexandre Taufenbach. Gostaria de convidar a vereadora Romana Remor para que faça a entrega, juntamente com o vereador Zílio, ao cabo Tiago de Medeiros da Silva. Vou lá agora. Não vai ser tu. Gostaria de convidar o vereador Ivan Roberto Festival para que, juntamente com o vereador Zílio, faça a entrega ao soldado Ronivaldo Henrique Gonçalves Júnior. Agora gostaria de convidar todos os vereadores, juntamente com o soldado, para que a gente bota uma foto para ficar marcado essa homenagem registrada a vocês. Os trabalhos estão suspensos até 2 minutos.
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, o vereador Edson do Nascimento falou da necessidade de discutir um projeto que tem relação com a Caixa Econômica Federal, e eu também quero discutir a data da CPI, porque não teve mais, então nós precisamos discutir essa data entre os componentes. Então, eu pediria para a gente se reunir ali rapidinho, pode ser aqui ao lado, para a gente discutir esse assunto por uns 7, 8 minutinhos, presidente. Os trabalhos estão suspensos até 7 minutos.
Reabertos os trabalhos, não havendo quórum regimental, dou por encerrados os trabalhos.